Abrindo aqui a live. Esperar a turma entrar aí. Passando o jogo do Flamengo na Copa do Mundial aqui. Vamos ver. Vai desconcentrar não. Pode ficar calma aí que o conteúdo vai vir com potência, com força. Conteúdo brabo hoje que eu separei aqui. Esperar a turma entrar na live aí. Na call, quer dizer. Na live, perdão. E a gente dá continuidade, tá? Esperar uns 5 minutinhos. E aí, turma, tudo certo com vocês? Boa! Tô vendo aqui que tem gente de... Acho que é reflexo do meu óculos. O que é isso aqui? Tem gente nova aqui, hein? Fala, Wesley, beleza? Fala de onde, Wesley? Lençóis Paulista. Cara, se não me engano é perto da minha cidade, hein? Não sei, na real. Somos aqui de Ourinhos, estado de São Paulo. Cara, essa luz aqui tá me deixando com o nariz torto. Aguenta aí, rapidão. Pera aí. Quem sabe faz ao vivo, né, amigos? Aí, agora sim. Ah, eu vou tirar o óculos, porque senão vai dar reflexo. Bora no freestyle aqui, meio cegueta mesmo. Boa, turma. Bora lá, então. Hoje eu separei um conteúdo aqui bem específico para a área de ascensão, né? Principalmente para quem tem, né, mentorias ali, produtos de ticket menor e trabalha essa escada de ecossistema que a gente fala muito aqui dentro, né, da nossa mentoria, da Tridente de Ouro, que basicamente é você ter ofertas, né, de iscas digitais com volume, depois validar algumas ofertas de ticket menores, né, de low tickets ali para ter um volume de entrada também, só que com CAC zero, e depois a ascensão desses clientes, né, desses leads que entram em ofertas mais baratas para ofertas mais caras. E o que é o tema de hoje, tá? Que é como ter essa ascensão, né? Como ter de 5 a 15% de conversão nessa ascensão de leads de ofertas baratas, de low ticket, para leads, né? Para esse lead, no caso, esse cliente de low ticket, se tornar um cliente de high ticket, né? De 1 a 20k, então de ofertas mais caras. Eu vou abrir aqui o mapa mental, que eu sou fã do mapa mental, né? Então vocês já sabem disso. Eu vou abrir, deixa eu puxar minha tela para o cantinho. Boa, aqui já está o mapa mental aberto. Vou deixar eu aqui no outro canto, porque fica mais fácil de eu passar o conteúdo. Boa, dá um zoom aqui. Como eu disse para vocês, né, o tema de hoje aqui é a gente olhar para como fazer a ascensão, né, como ter de 5 a 15% de conversão de ascensão dos leads de ofertas baratas, de low ticket, para leads de ofertas mais caras, de high ticket, né? Então, falando ali de 1 a 20k. Aí varia muito do seu nicho, do seu negócio, do seu modelo também de prestação, de implementação, né? Vai depender muito de vários e vários detalhes. O microfone está pegando bem aqui. Boa, então para vocês entenderem, né? Aqui a gente vai partir de um pressuposto que você já tem venda, você não tem um problema de geração de demanda, né? Que o seu problema aqui talvez seja na ascensão. A gente não está conseguindo tirar essa galera que está em produtos de low ticket e jogar elas para produtos de high ticket, né? Que é onde o seu lucro está. Então, supondo, né, saindo desse pressuposto que você já tem demanda, você já tem os controles das oportunidades dos leads, eu até coloquei uma planilha aqui que a gente tem dentro da nossa metodologia, são algumas planilhas de controle de resultado, né, de tráfego, dos funis e tudo mais, que é muito interessante de você conseguir estar metrificando, né, os resultados dos leads, o custo por lead qualificado, o custo por lead desqualificado, né, para você conseguir metrificar isso com mais exatidão. Tá? Essa aqui é o modelo que está em branco, que é o modelo que a gente disponibiliza aqui dentro da mentoria. Da nossa metodologia, e fora as outras coisas que tem aqui também, tá? Então, é interessante, você tem que ter o controle dessas informações, principalmente porque se você não tem controle, você não consegue fazer otimizações. Se você não consegue fazer otimizações, seu resultado se mantém o mesmo, tá? Então, pressuposto que você já está fazendo isso aqui, tá? É o mínimo que eu espero de você que está assistindo essa aula aqui, você já esteja controlando as suas oportunidades, tanto de oportunidades de entrada, né, de leads, de geração de demanda, quanto também de conversão, tá? Que são os leads convertidos, né? Então, para você ter essa base aí, para conseguir ter um controle de verdade da sua operação, né? O lucro de verdade, como eu disse, ele nunca está na primeira venda, né? Ele sempre está no produto após a primeira venda, né? Que é o próximo passo. O que é esse produto de lucro, né? Que a gente olha, lucro e tudo mais. A ideia que você tem que colocar na sua cabeça, um dos princípios é que
O produto de entrada, o produto de low ticket, ele é um produto de entrada, tá? Ele não é um produto onde você vai querer tirar lucro. Por quê? Consequentemente, para você conseguir vender mais um produto de low ticket, o seu investimento ele sobe muito junto ao produto de low ticket, principalmente quando a gente fala em vendas de perpétuo, tá? Então, no perpétuo ali que você vai estar gerando demanda todos os dias, gerando vendas todos os dias. Quando a gente olha para lançamentos, né, daí acaba fazendo mais sentido, né? A questão do lançamento, a gente consegue dar uma escalonada, consegue escalar o produto com mais exatidão, com mais performance, né? Então, sua margem de lucro ela é melhor, mas hoje a gente vê que a grande parte da receita e do lucro não está na primeira venda, em si nas outras, né? Na ascensão. E por que é muito importante você ter domínio dessa ascensão? Porque imaginem que você fez, né, várias vendas, vamos supor que você vendeu 100 produtos de R$100. Então, a gente está falando aí de 10 mil de faturamento, né? 100 vezes 100, 10 mil, isso. A gente está falando de 10 mil de faturamento. Vamos supor que você investiu 10 mil de tráfego pago. Aqui a gente está olhando para uma venda de volume que empatou o investimento, mas você conseguiu gerar 100 oportunidades de venda. Se você tiver um lucro nisso, beleza, legal, mas não é aí que você vai tirar o seu lucro de verdade da sua empresa. Talvez aí, se você tiver um lucro no low ticket, faça sentido você pegar esse dinheiro do lucro e reinvestir em tráfego pago para conseguir escalar isso, né? Escalar a quantidade de vendas para depois, aí sim, você ir partir, né, para uma ascensão. Por quê? Se, por exemplo, você tem 10K, vendeu para 100 pessoas, se você põe 15K, vamos supor que você venda para 150 pessoas, que seja. Então, você empatou o seu investimento, você não teve lucro na primeira operação, mas você teve 150 pessoas entrando gratuitamente dentro da sua estrutura. Então, o que a gente vai focar, né, aqui nesse caso? Que é acender essa galera para low ticket para high ticket, né? Então, vamos supor que desses 150, né, vamos arredondar, 100 pessoas, né, você consegue acender 10%, são 10 pessoas comprando um produto de 5 mil, por exemplo. São 50K de faturamento sem custo de CAC. Por quê? O seu CAC ficou no produto de entrada. Então, a ascensão ela vem com lucro absolutamente livre, né? Obviamente, tem custo de imposto, custo de equipe e tudo mais. Mas para você ter uma visão mais estratégica em relação à questão de crescimento, de lucro, tá? Então, aqui, a sua oferta principal é sempre a que vem após isso, tá? Então, acho que é importante deixar bem destacado isso, porque o foco da ascensão, ela tem que ser para a sua oferta principal. Não adianta, por exemplo, você entrar com um produto de low ticket e querer vender um outro produto que não é o seu produto principal. Vamos supor, não é uma mentoria, não é alguma coisa mais personalizada, é um outro produto gravado de 497. Acaba não encaixando o formato e também não faz sentido para o lead ascender para um produto que não é complementar ao produto inicial. Ele pode até ser complementar, mas o nível de entrega dele não se complementa, né? Ele é uma entrega gravada, então você perde também a performance. Obviamente, já temos casos aqui que a gente consegue fazer isso, né? Nicho de concursos públicos, nichos que exigem mais estudo, que a pessoa precisa parar ali para realmente olhar, rever, ver de novo a aula, aí sim acaba encaixando. Mas já tem modelos também, né, nessa parte de concursos que a gente vê que tem gente já validando estratégias de venda no perpétuo de high ticket. Então varia muito do modelo de negócio e o formato de escala que você está querendo optar. Tá? Então, independente de ser quantidade ou qualidade, né, você escalar na quantidade de vendas e não na qualidade, é importante para você estar sempre olhando para esse lucro pós-primeira compra. Tá? Grandes empresas no mercado hoje fazem isso, né? A HP faz isso na venda, por exemplo, da impressora. Eu não sei se você sabe, mas a HP ela não lucra com a venda da impressora. Por quê? Ela é como se fosse o produto de entrada dela, é o CAC zero dela, né? Que faz com que ela venda, só que ao mesmo tempo o lucro dela é muito baixo, ela tem um lucro, mas é muito baixo, só que a grande receita da HP vem da venda dos toners de tinta, porque como é uma venda recorrente, que está sempre comprando, eles têm uma margem de lucro muito grande, então eles acabam ganhando muito mais dinheiro, por exemplo, nos toners do que, obviamente, ali na entrada, que é o produto que é a impressora, que olhando visualmente é um produto mais atrativo, só que com a estratégia de CAC zero, eles conseguem muito mais receita, muito mais previsibilidade também de crescimento através da venda ali do pós, né, da primeira venda ali. E o que é muito importante, tá? São alguns elementos essenciais aqui para vocês entenderem. Existem 3 formas da gente vender no digital, tá? Quais são elas? É a venda no 1x1, né, no WhatsApp, no Camacau ou alguma coisa do tipo, ao vivo, né? Então você pode fazer lançamentos ao vivo, vendas ao vivo, pitches ao vivo, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, né? Que a gente olha muito aqui para lançamento no caso, né? Que seria essa estrutura ou até mesmo webinário ou até mesmo
aquela famosa aula secreta, né? Que tem algumas estratégias que rodam aí. Mas, obviamente, que aqui, né, acaba também sendo direcionado para um X1. Né? Depois que passa o momento do pitch ali, a pessoa acaba optando também, às vezes, por uma conversa no X1 para conseguir efetuar essas vendas com mais exatidão. Tá? Então, ao vivo e também tem direto, né? Que daí é, uma VSL ou uma página de venda onde a pessoa vai lá e compra o produto logo de cara e não tem, né, esse detalhe de, tipo, ter alguém para conversar ou desprender uma energia, né, de um evento específico para ter uma venda, tá? Tem forma de fazer direto, só que usando, né, o ao vivo, né, que tem as pessoas que fazem as live fakes, né? Muitas pessoas do mercado fazem isso hoje. Ou as aulas secretas também, então, tipo, é uma forma de vender isso semanalmente, mensalmente, né, com esses eventos esporádicos, entre aspas, mas que rolam direto, né, e obviamente que aqui a ideia não é que você se prenda a uma só, não, vou vender só no X1, não, vou vender só no ao vivo, não, vou vender só por página de vendas. Cara, quanto mais estratégia você está testando, melhores são as opções e maiores são as chances de você conseguir ter uma boa performance. Então, o ideal é você explorar cada performance dessa, cada funil, né? Cada modelo de venda. Por quê? Imagine que você tem uma performance muito boa no X1, você vai para o ao vivo, tem uma performance mais ou menos, e na oferta direta você tem uma performance muito boa. Você praticamente excluiu o ao vivo, ou senão você dá um foco em ajustar o gap do ao vivo para ter os três rodando junto aqui. Tá? Porque a ideia de quem está no marketing digital, quem está no mercado digital, de infoprodução, né, de produtos online, é conseguir escalonar, né, escalonar funis, né, escalar através do escalonamento simultâneo de funis, né, que é a aplicação prática de todos eles juntos. Tá? Então, você tem que explorar essas três formas o máximo que você conseguir. Atualmente, hoje, na nossa estrutura, a gente validou a venda no 1x1. É uma que está super validada, porque o nosso ticket médio ele encaixa nisso. A gente vai testar agora para os produtos, né, de um pouco mais caros, ali, de um ticket médio ali de 497, 597 mais ou menos, para a oferta direta, utilizando a gravação, né, então uma VSL. E começamos agora com o modelo de comunidade, com as vendas das fakes lives, né, lives fakes, que são lives fakes, é difícil de falar, que basicamente puxa ali a galera para o evento específico e faz o pitch, né, ao vivo, entre aspas, tá? O que a gente tem que olhar, né? Que, para todo funil, para todos esses formatos de venda aqui em cima, né? Do 1x1, no ao vivo, no direto, a gente tem a entrada de leads, né? Então, a entrada de leads, ela pode ser a partir do quê? De e-mail e SMS, que a gente consegue captar as informações. A gente pode também fazer por grupo de WhatsApp, one-on-one e venda direta. Grupo do WhatsApp, tá? Isso aqui eu acho que a gente fala muito de entrada / nutrição dos leads também, tá? Que é muito importante a gente estar olhando para isso aqui. Nutrição dos leads, tá certo? Nutrição dos leads, boa. Nutrição dos leads. A galerinha entrando aí na live, boa. Marca presença aí, no final a gente abre para dúvidas, tá? Boa. Em relação à questão dos e-mails, né? A gente pode utilizar tanto e-mail quanto SMS também para estar nutrindo essa base, né, para tentar fazer esse pitch de venda online, ou no X1, ou em grupo, ou, né, nos outros formatos aqui que eu passei para vocês. Pelo grupo do WhatsApp, você consegue nutrir. Aqui eu vou dar um feedback para vocês de o que a gente está vivendo na prática, tá? Muitos dos nossos clientes, né, os nossos parceiros aqui de coprodução e tudo mais, tanto os mentorados também, eles vêm tendo um resultado muito bom em relação a custo por lead qualificado dentro do grupo de WhatsApp, tá? Dentro de uma comunidade. E o porquê que é legal disso, tá? O porquê que é bom de utilizar, às vezes, um grupo de WhatsApp, principalmente se você não tem muito volume de oportunidades de venda. Porque lá você consegue nutrir a galera, gerar valor para essa galera simultaneamente. Você deixa de depender, por exemplo, do 1x1 ali, do seu SDR, ou de você mesmo ali no individual, nutrindo, mandando mensagem, tentando converter e tudo mais, e faz isso em um volume um pouco maior. Obviamente, a conversão ela é menor, mas você consegue trazer uma grande oportunidade, uma grande quantidade de pessoas. E se você for nutrindo elas, né, de um jeito correto, né, no caso aqui, de 7 a 15 dias, semanal, pois a gente usa a janela de engajamento do lead a nosso favor, né? Então, não, obviamente, deixar esse fluxo aqui ser um fluxo massivo, mas só também pensar que a janela de engajamento do lead, ela tem o tempo dela. E a gente não pode perder esse time. Então, sempre de 7 a 15 dias ali, mandando uma aula semanal ou juntando para um evento ao vivo, para ter a performance de venda e, além disso, também conseguir nutrir a galera que está junto ali do grupo, tá? Então, o que você usa para nutrir, tá?
Aí depende muito do seu nicho, depende muito da dor e da crença do seu público-alvo. Mas o ideal, né, de temas aqui o ideal é utilizar temas diferentes, né, caso não tenha tanta aderência. Então, por exemplo, assim, o que a gente fez aqui e faz nos nossos parceiros que dá um resultado muito bacana? A gente sempre pega os temas principais, né, as crenças principais que o mercado tem, o mercado e o público-alvo dele, né, o perfil de cliente ideal. Existem daí as personas dentro disso que cada um tem um comportamento, mas a gente pega os temas diferentes e modela esses temas de outros experts grandes lá do mercado exterior para trazer aqui para dentro e utilizar daquele tema. Porque se o cara fala do mesmo assunto, as crenças, as dores, os desejos e as necessidades, consequentemente, são as mesmas, tá? Não é porque nos Estados Unidos acontece isso que aqui no Brasil não vai acontecer, porque a gente está falando de pessoas. Então, as pessoas elas têm as mesmas dores, tá? Então, normalmente a gente pede para o mentorado dar uma modelada em relação a temas para a gente fazer teste. Então, por exemplo, temas diferentes, né? Pô, como faturar seus primeiros 10 mil usando uma estratégia XPTO. O funil secreto que fez eu sair de 30 mil para 150 mil por mês. Aqui são alguns exemplos, obviamente, que você tem que estudar melhor, mas é mais para dar ideias de tema, tá? Então, você sempre cria de 5 a 7 temas diferentes. E quando você validar, né, um tema em específico, né, quando você consegue validar o pitch dentro do tema, e se tiver entrada de grande de volumes aqui, aí você começa a utilizar temas iguais. Então, por exemplo, assim, a gente tem um tema muito validado aqui de como chegar no seu 100k de faturamento sem precisar ter audiência, que é uma coisa que a gente vive hoje não só no meu negócio, mas também no negócio dos nossos mentorados e parceiros aqui. Então, esse é um tema super validado. Então, o que eu fiz? Eu peguei e criei vários formatos diferentes de entrega para o mesmo tema. Então, por exemplo, tem uma aula em modelo de Mind Master, que nem esse aqui, né, que é mapa mental. Eu gravei recentemente uma que é no iPad, gravei outra no modelo normal, gravei outra usando um playbook. Então, tipo, o tema é o mesmo, só o formato de entrega ali é diferente. Então, ela tá me gerando um volume muito grande. Então, eu vou utilizar o mesmo tema. Não sei se vocês já chegaram a ver, eu acredito que, não sei se a grande maioria já viu, mas até olhei aqui nos comentários para ver sobre isso. Mas vocês já viram aquele vídeo que o Pablo Marçal fala? Que quando ele vai gravar um criativo, que ele já sabe que o criativo é um criativo campeão, ele grava o criativo de várias formas diferentes, em ambientes diferentes, com roupas diferentes, só que a mesma fala, o mesmo roteiro. É mais ou menos o que você vai fazer aqui, né? A partir do momento que você validou o tema da sua isca, é o mesmo assunto, é a mesma coisa, todas as vezes batendo na mesma tecla, mudando às vezes o formato de entrega. Às vezes num playbook, às vezes num debriefing, às vezes num estudo de caso, às vezes numa aula, como eu disse, por Mind Master, né, que é um mapa mental, às vezes numa aula por iPad, às vezes numa apresentação de PowerPoint. Então, o tema é o mesmo, tá? Por que eu coloquei aqui aula de 40 a 1 hora? Aqui é muito importante a gente conseguir criar um conteúdo que ele seja profundo, que ele gere valor, que a partir do momento que o cara assista esse conteúdo, ele já consiga sair aplicando aquilo e tenha resultado rápido. Se você consegue entregar um material que gera resultado rápido para esse cara, parabéns, você vai ter aí provavelmente uma conversão muito alta dentro mesmo da sua aula ali. E como você vai estar usando, né, esses temas ali dentro, né, da nutrição aqui, a gente está falando, né, de temas iguais, validando o pitch, né, por volume de leads. Então, provavelmente o tema que ele for validado, mas a comunidade, a galera vai ver que é o mesmo tema. Não importa, né? A ideia é quem está ali, quem entrou, ver que é o mesmo tema. Vamos supor, vai ter gente que vai falar, isso é normal, mas quem não entrou, quem não estava ali, quem é novo, se entra e acaba caindo no mesmo tema, com o mesmo pitch de venda, convertendo ali uma média de 10% a 15%, por exemplo, boa, é o seu objetivo, né? Também trazer a galera nova, que está vindo de fora, e também converter a galera que já está lá dentro da comunidade ou do grupo do WhatsApp, né? Então, deixa eu ajeitar aqui, ó, aqui, toque, pitch. E todo o pitch aqui, né, dessas nutrições aqui, né, nesse grupo do WhatsApp, ele tem que ser direcionado para a sua oferta principal, né? Vamos supor que sua oferta principal é um produto de high ticket aí na casa dos 7 a 8 mil de custo, né? De ticket médio. Aqui você pode dar o pitch já dentro da sua aula, montar algo relacionado... Nossa, tá tudo escrito errado aqui, velho. Página de vendas. Aí. Dentro da sua aula ali, você meio que direcionar a aplicação do conteúdo já voltado para gerar a necessidade e o desejo desse cara avançar para uma oferta melhor. Por isso eu falei, né? A ideia de conseguir gerar conteúdos que dão
a sensação de resultado rápido, que podem gerar resultado rápido para esse cara. Porque aí ele vai conseguir enxergar valor dentro da sua oferta, valor dentro do seu pitch e provavelmente vai avançar ali no funil. Tá? Se for high ticket, levar para aplicação com o time comercial, isso que eu ia falar, se você tem uma oferta ali de acima de uns 3 mil reais, 3,5 já é interessante. Se for low ticket, né, tentar ali uma venda de página de venda. Então, vamos supor, low ticket aqui eu falo até R$1.900, até 2K. Vamos colocar aí de 1K a 3K. E aqui a gente está falando de 3K mais aqui, então 3K mais. Porque aqui, como é algo mais personalizado, né, ele exige também a atenção do time comercial para qualificar esse cara se faz sentido ele entrar numa oferta principal ou não. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para fazer vocês conseguirem enxergar melhor. Boa, praticamente é isso, tá? De grupo de WhatsApp. E eu vi uma pergunta aqui, tá? Nos comentários, de como eu posso fazer isso, né? Tipo, eu sou expert, sou gestor de tráfego e estrategista, não tenho tempo para nutrir isso. Cara, a ideia do grupo já é otimizar tempo, né? Não é que você fique perdendo muita energia nisso. Porque você produz as aulas, vai nutrir de 7 a 15 dias. Não necessariamente você precisa estar todo dia ali falando com a galera, com a turma e tudo mais. Obviamente, se você conseguir, cara, bacana. É bônus para você, né? Porque você vai ter uma comunidade mais engajada, você vai ter uma performance melhor, né? Às vezes até o pitch de venda aqui vai converter mais. Então, pô, tentar gerar o máximo de valor possível e ter um bom pitch no final ali, né? Na aula gravada, tá? Então, mais para ficar claro aqui, acho que matei a dúvida. Em relação ao grupo do WhatsApp, é isso. No one-on-one, tá? Nossa, aqui aí abriu uma caralhada de mapa mental. Pera aí, deixa eu ir fechando aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Boa. One-on-one, né? A entrada das oportunidades. Como eu disse, pô, tem via e-mail e SMS, que você consegue nutrir o cara para vender. Tem grupo do WhatsApp, tem one-on-one, né? Que daí a gente tá falando one-on-one não, né? 1x1, 1x1 ali, que one-on-one é carro de alinhamento interno, né? É equipe. Boa, o cara entrou na sua operação, vamos supor que, pô, vamos colocar aqui no cenário que ele veio pelo grupo, ele foi lá e se cadastrou na oferta principal. Na hora, o seu time tem que entrar em contato. Ou supondo que você entregou uma isca, um material e ele se cadastrou no formulário, cara. O mais rápido possível a gente tem que contatar esse lead, tá? Deixa eu até dar zoom aqui, ó, para vocês verem claramente isso aqui. O mais rápido possível contatar o lead e confirmar o interesse dele na nossa aula. Então, por exemplo, assim, vou pegar aqui, ó, para vocês verem. Boa. O que seria confirmar o interesse dele na nossa aula? Né? Porque, pô, o cara se cadastrou e você tem que confirmar, né? O interesse primeiro no momento da ligação. Se for pelo WhatsApp no momento em que o lead atender, a gente vai levar a ligação. Tá. Que é revisão de processos o tempo inteiro. Até eu esqueço algumas coisas aqui às vezes. Mas, tipo assim, olhando para a questão, né, de foco 100% da ligação, o que é confirmar o interesse dele na aula? Pô, fulano, cara, tô te ligando porque eu vi que você se cadastrou aqui nos nossos conteúdos. Eu queria entender um pouco melhor, cara, o que despertou o interesse aí, né, para você estar clicando, né, se cadastrando aqui nesse material. Tipo, mostra o tom de dúvida. Acho que é até uma dica para quem tem SDR aqui não faz isso, tá? Cara, tom de confusão para pré-vendas é absurdamente bom, tá? Conversa, tipo, opa, fulano, cara, falo com o seu João? Ah, sou eu, cara, quem tá querendo falar? Ah, fulano, cara, me chamo Breno, eu vi aqui seu interesse, cara, em uma das nossas aulas de como conseguir faturar isso os primeiros 100 mil, é isso mesmo? Pô, não, é isso mesmo, daí vai vir, né, nas objeções e tudo mais, daí já é com vocês que essa aula não é focada em comercial, é mais focada em estratégia, tá? Então, beleza, o foco aqui é 100% na ligação. Se seu pré-vendedor fala que ligação não tem performance, meu amigo, parabéns, você está sendo enrabado, tá? Ligação é o que mais dá resultado, tá? Então, se você... O que é aqui, ó? Eu tava fazendo 2, eu mudei aqui, tá? Então, hoje a gente faz 3 tentativas de ligação normal, que é normal que eu falo o quê? Pô, por discadora mesmo, né? Que é Vivo, Claro, TIM aí, sei lá qual que você usa. 3 tentativas por ligação normal, lead não atendeu, uma tentativa pelo WhatsApp e depois a mensagem. Aí sim eu contabilizei uma tentativa de contato com um negócio, tá? Obviamente são 4 tentativas, né, por ligação e uma por mensagem, mas aqui a gente olha a tentativa por negócio, tá? Então, até anotar aqui, ó, por negócio. Se a pessoa fez, né, se o meu SDR fez as 3 tentativas de ligação, depois ele tentou a ligação pelo WhatsApp, e depois ele mandou a mensagem, aí sim eu contabilizo uma tentativa, tá? Senão, não contabiliza. Porque tem que ser insistente um pouco mesmo, às vezes os leads esquecem, então a gente tem que estar sempre presente. Então, confirmou, né? Se for pelo WhatsApp, no momento em que o lead atender, a gente já vai levar para ligação, perdão. Responder.
tá? Isso aqui, às vezes, mas eu vou atrapalhar o cara, ele não tá no momento e tudo mais. Galera, o cara se cadastrou na sua operação, você pagou pelo lead, então a gente tem que usar e abusar disso, tá? Então, pô, o cara se cadastrou, não respondeu, não atendeu, foi pro WhatsApp, mandou a mensagem, respondeu, liga na hora. Liga na hora e foda-se. É assim mesmo e não tem muito segredo. Se o cara achar ruim, simplesmente ele vai te desligar e não vai te atender e você continua daí a conversa pelo WhatsApp, entendeu? Mas o bom é que você pega o cara no ato, né? Na atenção ali, então você tem a janela de engajamento mais assertiva, tá? O ideal é entrar por ligação para entender o nível de consciência, tá? O lead com consciência avançada para cá, o lead com consciência baixa avança para nutrição. O que é a ideia aqui, tá? O que é consciência, tá? A consciência aqui a gente está falando muito sobre o nível de consciência sobre a solução que você entrega. Porque, às vezes, ele tem consciência da dor dele, mas não sabe o que sua solução entrega, então não faz sentido para ele avançar para uma call, por exemplo. Então, se por acaso ele tiver com uma consciência avançada do que você faz, do problema dele, problema barra dor, aí ele é um lead que pode avançar direto para a call estratégica. Se caso ele não tiver consciência, ou tiver uma baixa consciência, o que vocês fazem, ou como que eu poderia ter essa solução? Se o SDR não conseguir, na call, conseguir levar esse nível de consciência, que é um pouco difícil, você vai ir para nutrição, que daí pode ser feito pelo grupo de WhatsApp ou pode ser feito por materiais mais densos, que daí são aulas complementares, materiais de ferramentas, entra vários outros detalhes aqui que são interessantes daí de vocês testarem, tá? Não tem um certo ou errado aqui, tá? Teste, mas a ideia de nutrir é conseguir agregar valor. O que eu tenho aqui que é muito foda, né? Que a gente tem uma nutrição que eu acho que é interessante vocês criar. A partir do momento que o cara liga aqui, né? O SDR liga, se o lead ele não tem a consciência, eu envio um vídeo explicando meu método. Que basicamente eu explico, como que funciona a metodologia, o que a gente teve de case e tudo mais, porque o cara ele ganha consciência sobre aquilo que eu tenho. Então, às vezes, só dele ganhar essa consciência acaba encaixando com aquilo que ele estava procurando. Eu tô com medo de estar batendo aqui na corrente, mas beleza, acho que não tá não. Boa, então basicamente é isso, tá? De consciência, a ideia de elevar a consciência é realmente facilitar o processo de fechamento do seu closer ou seu. Se um lead ele chega com consciência para call estratégica, as chances dele fechar contigo são muito maiores, porque você consegue fazer vários compromissos com ele, porque ele já entende sua solução. Então é muito mais tranquilo, tá? Principalmente para quem tem closer aí. Se o seu funil não estiver performando, é por 3 motivos, tá? Ou é baixo volume, ou é a qualificação dos leads, ou é a consciência barra interesse. Volume tá bom, tá conseguindo uma quantidade alta. Vamos supor que você tem ali de 30% a 40% de leads qualificados. Leads qualificados. Top, legal. Então, o volume tá ok. Aqui tá ok, mas aqui não tô fechando. Não ok, né? Não ok é foda. Se aqui tá ok, aqui não tá ok, aqui tá ok, perdão, e aqui não tá ok, provavelmente, se não tá tendo fechamento, é porque a consciência e o nível de interesse dele no seu produto tá baixo. Ou na call, tá? A gente fala de produto, mas aqui no caso é pra call, porque a primeira etapa dele é a call. Então ele tem que ter interesse e consciência de como que vai ser isso. Depois, o vendedor vai trazer a consciência sobre o produto, tá? Então, acho que esse é um pilar muito importante de linkar aqui com vocês. Tô com volume, não tô gerando call, os leads estão desqualificados. Não tô com volume, daí é problema de marketing, né? Problema de comercial. Daí é estruturar temas de isca, é tentar acertar promessa, entre outros detalhes, tá? O objetivo do funil comercial são 2. É gerar o interesse para a call, né, para avançar para a call. Ninguém acorda querendo fazer uma call, tá? Então, ninguém vai levantar num dia, hoje eu vou fazer uma call de venda. Eu conheço um cara só, que eu conheci no Mastermind, Mastermind não, mentoria, perdão. Que ele entra em todas as calls possíveis, ele acorda querendo entrar em call para modelar a oferta, tá? Modelar. Então, ele já é estratégico, ele é intencional. Mas ninguém que é o seu comprador aí final vai acordar um dia dizendo assim, nossa, eu quero fazer uma call de venda. O foco vai ser sempre no interesse, tá? Então, gerar um interesse para esse cara e criar um fluxo para esse lead mostrando materiais. Então, o que é a ideia, tá? Aqui. Como que eu gero interesse em uma pessoa? Se não curiosidade, ela tem que ter necessidade ou desejo, tá? São esses 3 elementos. Curiosidade, necessidade, desejo. Se você conseguir gerar algum desses, você gerou interesse. Mas como gerar o interesse para call? Tá, este que é um ponto muito importante. Estava hoje mesmo dando feedback para minha pré-vendas aqui
sobre como a gente pode estruturar isso da melhor maneira. E o que a gente chegou na conclusão? Que ninguém tem interesse, né? Como eu disse, ninguém acorda querendo fazer uma call. Então a gente precisa despertar isso. Como que a gente desperta isso? Mostrando que é possível ele realizar. Então, às vezes, você criar um fluxo para esse lead, mostrando materiais, vídeo explicando como vai ser a call, isso a gente faz aqui, né? A partir do momento que a pessoa agenda a call, a gente explica, parabéns, tá? Você está vendo esse vídeo aqui é porque você vai fazer uma call comigo ou com algum dos nossos vendedores. Fico muito feliz de estar dando espaço contigo, papapá. Essa call vai funcionar assim, assim, assado, basicamente nela a gente faz isso, e a ideia é que você venha já com um nível de consciência legal, para que a gente tenha uma conversa bem produtiva e tudo mais. Obviamente, não sabe o que fazer, vai nessa linha que eu passei, monta com o GPT aí que vai dar boa. É um vídeo de no máximo ali uns 3 minutos, não é para passar disso, tá? Vai montar uma bíblia pro cara assistir, porque ele não vai assistir, principalmente antes de call. Vídeo da trajetória, esse aqui a gente está produzindo um vídeo bem bacana, um vídeo meio institucional, vamos dizer, onde a gente mostra um pouco da trajetória, de como foi nosso começo, como que foram os tropeços aí no meio do caminho, tá? Está em produção. Vídeo sobre o método, esse aqui eu tenho bastante ainda, que eu explico toda a metodologia. Por quê, cara? O que aconteceu muito no começo comigo e com os mentorados e também com as nossas coproduções, né, os nossos parceiros. O cara entrava na call, ele não sabia nem do que ele estava ali, o que se tratava, né? O que o cara entregava de transformação. Cara, esses dias mesmo, essa semana, eu fiz uma call de venda em que o lead chegou pra mim e falou assim, cara, gostei e tal, mas o que vocês fazem? Eu falei assim, caralho, mano, ou eu tô muito cego e não tô sabendo fazer, ou realmente o nosso processo tá um pouco falho. Mas eu fui ver, né, eu captei ali as informações através de CRM e tudo mais, e eu vi que ele não passou pelo fluxo de nutrição correto. Então, isso fez com que ele tivesse aquela dúvida. Então, se hoje você não está conseguindo converter muita coisa no seu comercial, provavelmente às vezes você está errando mais nessa parte de trazer consciência do que às vezes você gerar oportunidades. Né? Que a gente está falando aqui, às vezes não é nem volume, não é nem qualificação de lead. Às vezes é simplesmente consciência e interesse. Então, isso é fácil de corrigir? Mas tem que ter um processo muito bem claro. Tá? Um processo com processos, né, estruturados, páginas. As páginas de case. Eu tenho uma aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, Essa aqui é a minha página de case. É uma página básica, onde a gente tem algumas fotos. Até tem que trocar a foto que está desatualizada, que a gente pegou de 500k. Tá aqui, boa. Fala um pouco do método, tem alguns cases gravados, né? Aqui são depoimentos também, que a gente tem bastante. Algumas páginas de perfis que a gente trabalha. E basicamente, quando fizer sentido, estaremos aqui para o seu negócio também. Tipo, uma mensagenzinha ali de estamos juntos, bora ganhar dinheiro. Então, basicamente é isso, tá? Daí se você tem bastante case, aqui no caso... Esse aqui são cases só de coprodução, tá? Não tem muito case aqui Conta um pouco da minha trajetória aqui e tudo mais. Mas tem bastante case aqui de prestação de serviço que a gente fez também, né? De mentorados com resultado bem bacana. Então, anexar tudo isso que é bem interessante, tá? E, colocar também aqui as pessoas que vocês já trabalharam, que é super interessante, principalmente para ganhar performance aí e segurança, tá? Eu mostrei ali, já dei um spoiler para vocês ali onde eu vou chegar, né? Nas planilhas. Já vou chegar ali, tá? Aguenta aí. Beleza? Acho que basicamente é isso, tá? Em relação à questão de criar consciência. Então, se você consegue criar consciência, você consequentemente consegue converter no 1 a 1, tá? Então fica mais fácil de você ter essa conversão. E o lead que chega muito desalinhado fica insustentável também no longo prazo, tá? Tipo, é difícil de converter ele. Opa, peraí que vocês não estão vendo, né? É difícil de converter ele, porque se ele não entende do seu produto, não entende da dor dele, não entende porra nenhuma, você não vai conseguir converter esse cara. É muito difícil. E fica insustentável no longo prazo, mesmo que você feche. Vamos supor que aconteceu, né, onde a gente está, nos nossos mentores, né, que ele tinha um vendedor que fechava muita venda, só que o pré-vendas dele e ele não estavam conseguindo trazer consciência para os leads. E grande parte dos leads que entraram clientes, se tornaram clientes com aquele vendedor, como que eu posso falar? O tempo de casa dele foi muito baixo, foi abaixo de 3 meses. Então, fica insustentável no longo prazo também, porque acaba tendo muito turnover, né? Muito churn ali da aplicação do trabalho, às vezes do seu método, né? Da sua mentoria, entre outros detalhes. Então, o ideal é sempre alinhar bem aí essas questões de consciência, tá? Faz com o seu time, monta isso aqui, perde uma energia fazendo isso aqui, isso aqui principalmente, como criar essa consciência, como gerar esse desejo, porque é o 80-20, tá? Principalmente para conversões de alto ticket. Que aqui a gente está falando também de sair de um low ticket para um high ticket, tá? Então, às vezes aqui, né, que é um ponto importante, o cara que ele compra o seu produto de low, ele não vai ter, às vezes, assistido tudo. E a ideia nem é que ele assista tudo antes de você prospectar esse lead.
é que você realmente consiga, já qualificar, já avançar para uma call, dependendo, e já fechar. Então, é ideal que ele ganhe consciência. Se ele já comprou, a consciência dele está um pouco mais alta, mas não 100% ainda. Às vezes ele sabe, ele comprou pela headline, ele comprou pelo preço. Não, às vezes até pelo valor gerado, mas não por você, não pelo seu método. Então, o seu papel aqui é trazer consciência do seu método para conseguir converter esse cara também aqui, tá? É um ponto que é muito importante para conseguir ter uma boa ascensão. Se ele não entende que ele está comprando, se ele não entende, ele não tem consciência disso, ele não vai comprar, tá? Então, fique esperto nisso. Relação aqui o outro pilar, né, de entrada de leads é de venda direta. Fluxos internos e externos para fazer o lead de comprar, comunicações gerais via e-mail, SMS, API oficial, grupo, e separar isso por dia, tá? Então, aqui são fluxos tanto de disparo de grupo, tanto de disparo para não compradores, para que você consiga, mas aqui no caso a gente está falando de compradores, né, então de low ticket, para que você consiga criar isso também, né, esse fluxo, né? Dos 7 dias, apenas 2 serão para oferta, o resto é tudo entregando valor, tá? Então, vamos supor que você vai fazer uma venda direta, né? Você está descendendo aí para uma oferta, não uma oferta de high ticket, né? Uma oferta ali de ticket médio, ali no máximo de 497, vamos supor que o seu front era R$97. Lembra que eu falei que tem gente que escala na quantidade, tem gente que escala na qualidade. Que você consegue automatizar tudo isso, tá? Então, através dessas linhas aqui, você consegue nutrir a galera e seguir esse fluxo, tá? E depois, dependendo, criar um fluxo de recuperação de carrinho, né? Que da galera que às vezes se interessou, que assistiu às aulas, mas não converteu. Então, tem como mapear isso, mas é muito mais detalhe. Então, vai ficar muito complexa a aula aqui, então não vou entrar nesse pilar, tá? A ideia é que isso aqui seja feito em 7 dias e que você não seja aquele vendedor chato, mesmo que seja modelos de automação, grupo de WhatsApp, que é o cara, vamos comprar? Compra de mim. Compra meu. Ei, produto baratinho, promoção. Não, é gerar valor, mano. É você conseguir pegar, fazer uma aula que é foda, que é uma entrega foda, uma ferramenta, uma inteligência artificial, um sistema, alguma coisa que esse cara use no dia a dia dele, né? Ou que ele consiga aplicar aquilo a ponto de ele falar assim, caramba, mano, isso daí faz sentido para mim. Então ele ganha consciência de que, a sua solução é boa. Aí você consegue fazer ascensão direta para o 497, às vezes, né, por pitches dentro das aulas, por até mesmo dentro aqui, né, das mensagens, às vezes uma mensagem mais promocional, daí é muito de estruturar seu processo e como vai rodar, né, teste, não tem muito o que eu falar aqui, pegar, testar, validar e mandar bala, porque não tem uma fórmula, né? Apesar de muita gente querer uma fórmula secreta de como vender, como fazer essas ascensões, são processos e testes, tá? Então não tem muito segredo. Fazer tudo isso aqui dá trabalho? Não, eu diria que não, tá? Se for para vender aí, pensando que você consiga puxar 100 pessoas por mês, que seja, vamos falar aí, uma conversão de 15, 10%, são 10 vendas. Vamos colocar que você venda um ticket de, sei lá, R$5.000, são 50 mil de faturamento, simplesmente por replicar isso aqui, né, desses 3 formatos de venda, daí você vê o que faz mais sentido, né, direto, como eu disse, é ticket menor, tá, aqui daí você pode ir para tickets maiores, porque você sempre vai usar um X1 ali para uma call, ou até mesmo uma venda por mensagem, tá. E o que é o ideal, tá? O ideal é controlar todos os funis. Se tiver um bom planejamento e a boa organização, você consegue fazer isso rodar ao mesmo tempo. 1x1, consegue rodar grupo do WhatsApp, consegue rodar a venda direta, tá? Mas como que a gente tem que controlar isso, tá? Antes de eu entrar nesse detalhe aqui, eu vou ver se tem alguma dúvida aqui em relação à parte da venda direta, venda no 1x1, no 1 a 1 e grupo do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Ninguém tem dúvidas? Boa. Maria. Como nutrir o grupo? O do grupo do WhatsApp eu falei, né, que você pode ou você fazer ou alguém, né, do seu time, porque é uma função meio operacional, né? Então às vezes não faz sentido você ficar gastando energia com isso. Compensa você pegar uma pessoa conhecida, amiga, sei lá, paga aí um mensal para ele bem baixo, né? Ou se você faz mesmo sozinho, dependendo do seu tamanho, só para compartilhar a mensagem. Ou você foca em produzir conteúdo, né? Em conseguir gerar valor ali na parte de produção de conteúdo. Tá, o vídeo uma de venda direta ali, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu abrir aqui antes de responder. Venda direta. Como consigo fazer os disparos via WhatsApp sem derrubar o meu chip, tá? Cara, vai depender muito do seu tamanho, tá? Se você for um cara que é muito grande, aí compensa você usar uma API oficial. Vamos supor que você vai disparar ali, sei lá, mais de 1000 disparos por dia, vai para a API oficial para evitar
né, que o chip caia ou opta aí, né? Daí você vai ter que pesquisar um pouco melhor, não sou especialista disso, mas de blindar o chip e conseguir fazer com que ele dispare sem ser API oficial. Tem como, tá? Não é muito difícil, mas eu não sei. Eu sei que eu tenho um conhecimento bem lateralizado dessa parte aí, tá? Eu sei só o básico que eu preciso aqui na operação. A gente não usa muito API oficial, porque a gente não chega a disparar muito para venda direta, né? A gente trabalha mais comunicações em grupo, tá? Então facilita bastante isso, porque eu às vezes economizo uma grana que eu gastaria aqui, por exemplo, né, via SMS, via API oficial, centralizo ali no grupo e acaba tendo uma performance boa, tá? Não é muito ruim não, mas a ideia é ir para esses outros lados também, principalmente quando a gente for começar a fazer os nossos lançamentos não semanais, né? No caso, trimestrais, que daí junta uma boladinha de gente ali, beleza? Bom, acho que é isso, galera. Em relação aqui, né, até falei, pô, vou passar um spoiler sem querer. O que é o ideal, tá? Você controlar através de planilhas. Ah, tem planilha aqui, você vai ver que tá tudo zerado, porque essa aqui é a planilha modelo, tá? Então, até ajustar aqui, ó, 25, estamos em 2025 já. Estamos em junho. Opa, junho. Bom, aqui basicamente é o que, tá, galera? Pegar todos os controles, né? CTR, taxa de conversão de página, agendamentos, custo por agendamento, para você ter um controle. Ah, eu acho que não tá dando para ver, né? Aqui, ó, controle de tudo, né? Custo por agendamento, cliques, link, aqui é do marketing, né? O funil, e aqui também é do marketing, mas eu acho que tá mais para comercial, verdade? Daí causas agendadas, leads desqualificados, porcentagem de no-show, que daí faz o cálculo automático. Essas planilhas aqui, vocês têm acesso dentro da tutoria nossa aqui, né? A gente disponibiliza isso gratuitamente. Tem essa aqui também para controle de funil, né? Métricas de marketing 100%, sem ser comercial. Tá? Esse aqui acaba olhando para os dois pilares ali, mas aqui é 100% de marketing, tá? Custo por lead qualificado, entre outros detalhes. Aqui, essa planilha aqui ela é bem complexa, tá? Então, nem vou abrir muito no detalhe aqui. Mas, basicamente é isso, turma. E espero ter ajudado aí com esse conteúdo. Respondi algumas perguntas. Tem alguém mais tem alguma dúvida de como funciona essa questão aí de acender a galera para o funil através do Low? Não tem ticket médio, tá? Eu vi aqui a pergunta da Luana. Tem ticket médio recomendado? Cara, não, Luana. É muito do que você vender. Qual é o produto que você vende? Você tem um produto de 2.000? Esse é o seu ticket médio. Uma coisa que é boa e interessante de sempre ser feito, tá? É o teste do ticket médio. Então, vamos supor que você tem uma oferta. A gente começou, quando eu comecei com a mentoria, eu comecei vendendo ela a 3.000. Porque é melhor você um passarinho na mão do que dois voando, né? Então, comecei com 3.000 e a partir disso eu fui escalonando, né? O valor. As primeiras vendas foi a 3.000, as segundas foram a 4.500, as terceiras foram a... obviamente, não foi nessa sequência, né? 1, 2, 3, mas... As próximas foram daí na casa de uns 5.500, depois eu fui subindo o ticket médio aí até chegar ao que está hoje, né? Então, é teste, tá? Não tem segredo, depende muito da sua entrega, do valor do seu produto, entre outros detalhes ali que acabam influenciando bastante, beleza? Boa, galera, é isso então, espero ter ajudado vocês aí a ter uma visão mais clara de como acender a turma que está na sua base. Um ponto importante, tá? Se não necessariamente a pessoa precisa ter comprado logo agora. Vamos supor, comprou ontem e vai acender esse cara para uma oferta principal. Se você tem uma base de leads, você consegue fazer isso também, tá? Usando as estratégias de grupo, usando as estratégias de venda direta, dependendo. Até mesmo acho que o grupo ali, jogando para uma aula específica e dar um pitch, você consegue converter bem. Ou ir para um 1x1 mesmo, né? Daí vai depender se você tem equipe ou não, seu ticket médio. Pegar, às vezes, os clientes mais engajados, que estão ali sempre trocando ideia, tipo, mandando mensagem, tirando dúvida no seu Instagram, que ali é caixa, né? Você consegue gerar caixa sem investimento, então todo caixa que é gerado sem investimento, você entra com 100% de lucro, né? Você não tem custo de aquisição. Você já pagou esse custo de aquisição na venda lá vamos por 1 ano atrás. Então é importante. Obviamente que o lead vai estar mais frio, você vai ter um pouco mais de energia, gasta ali, mas quem não quer vender, né? Se você quer vender, tem que ralar, não tem como. Fechou? É isso, a gente se vê numa próxima aula. Tamo junto.